os musicais. Por que será que tem às vezes musical que é tão lindo, tão maravilhoso, tão incrível no teatro e quando vai para o cinema fica horrível? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a origem dos musicais e logo depois eu ouvi uma notícia falando que Hamilton iria reestrear no cinema. E eu falei, pronto, é isso, é um sinal do universo falando que a gente deveria continuar falando sobre os musicais. Só que agora eu quero falar sobre as adaptações dos musicais para o cinema. Algumas um tanto quanto questionáveis, né? Oi, eu sou a Gabi Mendes, eu sou atriz e arte educadora e hoje nós vamos falar sobre as piores adaptações de musicais para o cinema. Ao longo desse vídeo, vocês vão ver que existem várias razões para uma adaptação ser considerada ruim. E a gente também tem que colocar na nossa cabeça que o musical ele é uma linguagem teatral. Então foi feito para ser performado num palco, ao vivo, com uma plateia, ter essa relação, essa troca com as pessoas. Então você trazer toda a magia que tem no teatro para o cinema, que é uma outra linguagem que é bem diferente do teatro, é muito difícil. Você não pode simplesmente ir lá e cantar as músicas que você canta no teatro. A gente tem que parar para pensar que o teatro trabalha muito mais com o lúdico, com o surreal, com a fantasia, com o imaginário das pessoas. Então tem coisas que a gente vai propor e vai apresentar no teatro que não vão ser aceitas no cinema, que é uma linguagem bem mais realista. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma senhora de 90 anos no teatro, eu posso. Eu vou fazer uma maquiagem que tem umas linhas de expressão, eu vou colocar um chale, fazer uma corcundinha, e todo mundo vai falar, ela é uma senhora de 90 anos. Mas se eu for fazer uma senhora de 90 anos no cinema, não vai ser aceito, porque é uma linguagem mais realista, as pessoas esperam que eu tenha a aparência verdadeira de uma senhora de 90 anos. Mesma coisa de ser um animal, por exemplo. Se eu me vestir de gato no teatro, as pessoas vão falar, beleza, é um gato dentro dessa história. Mas se eu for pro cinema vestida de gato, todo mundo vai falar, não, é um gato. Então, assim, a gente tem que botar na nossa cabecinha que existem coisas que funcionam aqui e não vão funcionar de jeito nenhum de cá. Mas antes da gente começar, só deixar bem claro que isso aqui não é um ranking, tá? Então não tô falando que esse aqui é menos pior, esse aqui é o pior de todos, não é isso. Eu me baseei em dois sites, no Collider e no Business Insider, que são sites que têm listas mostrando as piores adaptações para o cinema. Só isso. Então você em casa pode fazer o seu juízo, pensa aí o seu ranking pessoal. Esse aqui para mim é o melhor, esse aqui é o pior. E a gente vai só brincando. Isso aqui é tudo a fim de entretenimento. Não tô querendo criar rivalidade com nada, não. Primeiro filme que a gente vai comentar aqui é o filme das Meninas Malvadas, de 2024. Esse filme ele foi baseado no musical de 2017 e o musical foi baseado no filme de 2004. Aquele da Lindsay Lohan, sabe? Você sabe, você sabe. Bom, qual que é o problema do filme? O grande problema dele foi que ele não foi vendido como um musical. Então, assim, muita gente foi para o cinema na expectativa de assistir um reboot do filme de 2004 e frustrou suas expectativas, porque ou a pessoa não gostava de musical ou ela simplesmente não esperava que fosse ser um musical. Então, se você entrega um negócio que a pessoa não queria, já fica meio ruim. E, além disso, também tem uma questão de que foi morno, foi xoxo. Porque a gente tem que pensar que o filme da Lindsay Lohan é basicamente um patrimônio histórico nosso da cultura pop. Todo mundo conhece, todo mundo sabe uma frase, todo mundo ama esse filme. E aí você entrega um filme que não chega nem aos pés dele, nem do musical, e aí você fala, pra quê? Não quero, obrigada, eu tenho lá o meu de 2004 pra ficar com ele. Então assim, minha opinião, o que salva naquele filme é a Renee Rapp. A Renee Rapp é, inclusive, a cantora que faz a Regina George na Broadway também. E aí levaram ela pro filme, então funcionou, porque essa mulher é incrível, ela tem uma presença, ela é um negócio que... Fora isso, gente... Falando um pouco sobre essa questão de filmes que não foram divulgados como musicais, isso tem acontecido com uma certa frequência, né? E eu acho que um outro grande exemplo pra mim foi o Joker 2. Eu lembro que o filme foi criando uma expectativa na gente, porque todo mundo tinha gostado muito do primeiro. E aí, as primeiras pessoas que foram pro cinema começaram a postar assim, tipo, gente, o filme é um musical. Gente, porque Coringa tá cantando, o que tá acontecendo? E assim, o filme é bem ruim. Nossa, é bem ruim. O diretor, ele tenta falar assim, é porque o primeiro começou a trazer uma imagem diferente do que eu queria, algumas pessoas começaram a tentar fazer apologia à violência, não sei o quê, papapá, eu queria quebrar essa imagem do Coringa, mas, gente, é muito ruim. Você não precisava botar ele pra cantar. E eles tentaram deixar um negócio mais realista de tipo, ele não é um cantor, então ele não vai cantar bem. Então as músicas não são boas. Nossa, é bem... A gente só não vai comentar mais dele aqui porque ele não é uma adaptação de musical. Então deixa ele quieto, mas eu precisava comentar. O segundo filme que a gente vai comentar é Dear Evan Hansen, de 2021. Gente, esse filme, ele é errado de tantas formas, mas eu acho que o que fez ele virar chacota na internet foi o fato de botarem o Ben Platt pra fazer o Evan Hansen no cinema.
Porque assim, pra quem não sabe, o Ben Platt, ele é cantor, ele é ator, muito talentoso por sinal, ele fez a franquia do Escolha Perfeita, ele é o Evan Hansen na Broadway, só que, lembra que eu falei que existem algumas coisas que a gente compra a ideia no teatro, mas não compra no cinema? Esse é um caso. Porque o Ben Platt, ele já era um cara de praticamente 30 anos quando ele começou a fazer o Evan Hansen. E alguém achou que seria uma ótima ideia botar ele pra fazer um adolescente de 16, 17 anos no cinema. E, cara, ninguém comprou a ideia. Botaram uma peruquinha nele, acho que botaram um blur na cara dele pra tentar esconder um pouco das expressões, só que fica muito discrepante porque o restante dos atores eram adolescentes. Então, gente, ficou muito ruim a caracterização, muito ruim, tadinho. E a culpa nem é dele, porque ele faz um Evan Hansen muito bom. Tanto porque ele recebeu o Tony pela apresentação dele, mas na Broadway, gente, na Broadway, não no cinema. E outra coisa que também fez ficar meio errar ali dentro do cinema foi que, para quem não sabe, Evan Hansen, Dear Evan Hansen, trabalha com um tema um pouco pesado, né? Basicamente a história é, tem um menino que é meio perdedorzão, meio nerd e tal, que é o Evan Hansen. E aí ele tem a recomendação da psicóloga dele de escrever uma carta para si mesmo. E ele escreve essa carta, bota no bolso, e tem um cara que rouba essa carta dele. E aí esse cara se desvive, né? E acham essa carta no bolso desse menino. E aí eles falam, tipo, nossa, olha, a última coisa que ele tinha escrito era uma carta pro Evan Hansen. Nossa, o Evan Hansen deve ser muito amigo dele e tal. E o Evan Hansen entra na ondinha da fama por conta desse menino. E ele começa a se aproveitar de algumas situações, inclusive da irmã dele. E aí, no filme, eles tentam usar a linguagem mais histriônica que tem no musical, e isso não funciona, fica de muito mau tom. Então, assim, o filme é um flop, deu bem errado. Agora, saindo um pouquinho desses musicais mais atuais, vamos falar de uma adaptação de um dos grandes clássicos da Broadway, que é O Fantasma da Ópera de 2004. O musical Fantasma da Ópera é o que mais ficou tempo em cartaz de toda a história. Ele ficou em cartaz de 1988 até 2023, ontem praticamente. E aí, qual que é a questão? Se você pensa que tem um musical que ficou tanto tempo em cartaz, ele foi criando uma legião muito grande de fãs de todas as idades. Então tem uma galera que é muito apegada nesse musical. E o filme não, sei lá, ele não bateu tanto quanto o musical bateu, não deu tanto certo. E tem muita gente que fala que talvez seja pelo fato de que o fantasma era muito bonito. O Jared Butler, que faz o fantasma, as pessoas falam que ele era muito bonito para ser o fantasma, porque o fantasma, para quem não sabe, ele é um cara que usa aquela máscara porque ele tem um rosto meio desfigurado, porque ele se considera um monstro, não sei o quê, nananã. E as pessoas falam, gente, ele não tá me convencendo como monstro não, esse homem tá bonito. Foi basicamente por essa questão que a galera não curtiu muito o filme. Eu queria ter esse problema, sabia? Alguém virar pra mim e falar assim, Gabriela, não gostaram do seu papel porque você tava bonita demais nele. Isso não acontece, não. Seguindo um pouco agora essa onda dos musicais clássicos, a gente tem Grease. Aí você fala, nossa, Grease, da Olivia Newton-John e do John Travolta? Eu falo, não, Grease 2, de 1982. Você conhece Grease 2? Claro que não, ninguém conhece Grease 2. Eles acharam que seria uma ótima ideia, 4 anos depois da estreia do famoso Grease, fazer uma continuação sem o elenco original. Aí eles botaram a Michelle Pfeiffer, nada contra, eu amo a Michelle Pfeiffer, mas tadinha, não funcionou. E o Maxwell Caulfield. Eu tenho que admitir que na época eu fiquei meio obcecada por ele. Não na época, 82, quando eu era nascida em 82, mas quando eu era criança e assisti, eu fiquei, nossa, que homem bonito, né? Mas assim, sabe aquela coisa de que tinha o visual marcante, as músicas super emblemáticas do primeiro? Não tem no segundo, então não funcionou. Simplesmente ficou no esquecimento, tadinho. Não é um filme ruim, mas comparado com o primeiro, não é bom. E é engraçado a gente falar um pouco sobre Grease, porque a gente comentou do Ben Platt ser velho, né, pra fazer um adolescente. O elenco de Grease todo era 30 a mais. Só que como todo mundo tinha essa idade, não ficou destoante igual ficou o Ben Platt. Então era meio que uma forma de zoação também, de tipo, olha esse trintão se passando por um adolescente. Só que tava todo mundo desse jeito, então entrava na onda, sabe? Não ficava tão esquisito quanto ficou o outro. E tirando que naquela época a galera tinha cara de mais velha mesmo, né? Você vê aqueles vídeos do Silvio Santos, quantos você tem? Cara com cara de 50 anos fala 20. Tem quantos anos, Francisco? 19. E o Antônio tem quantos anos? 30 anos de idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. E você tem quantos anos? Eu tenho 19. Quantos anos tem, Bernardo? 20 anos. 23, 25, O que é? 20. Mas é isso, Grease 2, tadinho, ficou só esquecido porque ele ficou muito comparado ao Grease 1. Agora a gente vai entrar num submundo que é adaptações de musicais que tem o James Corden.
Coitado, o cara é um dedo podre pra musical, porque todo musical que ele faz fica meio meh, sabe? O primeiro que a gente vai falar é Prom, de 2020. Prom conta a história de uma menina queer que ela começa a ir contra as diretrizes da escola porque ela quer levar uma menina pro baile. Só isso. E aí tem uma galera que fica meio quase fada madrinha da menina, que aí é a Meryl Streep, o James Corden, a Nicole Kidman, uma galera grande assim. E aí eles ajudam ela a conquistar isso, a conseguir levar essa menina pro baile. Mas o grande problema, na verdade, dois grandes problemas em relação ao musical é: primeiro, como tem essa galera muito grande, parece que fica um grande show deles e a história principal fica de lado, sabe? Não vira o ponto principal da história essa menina que tá levando a outra. Fica tipo, um show da Meryl Streep, um show da Nicole Kidman, um show do James Corden. E a outra questão tem a ver com o James Corden, porque ele retrata um cara gay, bem afeminado, bem estereotipado, e ele é um cara hétero. Então tem uma galera que já virou o nariz e falou assim, por que botaram um cara hétero pra fazer o cara gay, sabe? Sobre essa questão, eu não sou contra pessoas que fazem papéis que não correspondem à sua sexualidade. Por exemplo, a gente tem o Marco Nanini, que ele fez a vida inteira o Linneu na Grande Família, que é um cara hétero, e ele é um cara gay na vida real. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo problema quando a pessoa começa a fazer um personagem estereotipado que às vezes pode ofender pessoas da comunidade. Então aí eu já não acho legal. O que ficou meio esquisito, porque realmente entrou num estereótipo bem, sabe? Então não ficou de bom tom mesmo não. Mas eu achei Prom fraquinho também, em relação a músicas, a história, só botaram grandes nomes, por isso que a galera assistiu. Agora passando para o segundo musical que tem o James Corden, e coincidentemente também tem a Meryl Streep e outros nomes, como por exemplo a Emily Blunt, a Anna Kendrick, o Chris Pine, o Johnny Depp. A gente tem Into the Woods, de 2014. Qual é o grande problema em relação a Into the Woods? A maioria das pessoas que assistiu o musical e também assistiu o filme reclama que o filme é uma versão mais corrida e que perde um pouco do encanto e da magia que tem no teatro. Só que em relação a isso, eu acho que é normal, porque como eu falei, tem coisas que a gente não consegue transpor para o cinema. E também tem vários musicais que têm mais de 3 horas de duração. E se a gente for passar isso para o cinema, fica maçante, fica chato e às vezes a melhor opção é realmente dar uma cortada ou uma acelerada. E além disso, as pessoas também reclamaram um pouco sobre a habilidade vocal dos atores. Porque assim, não me entenda mal, eles cantam muito bem. Só que esses musicais, principalmente musicais que é tipo Into the Woods, West Side Story, que são do mesmo criador, são musicais que são conhecidos por serem vocalmente desafiadores. Então você precisa ter uma habilidade muito específica e ser muito bom naquilo, o que geralmente se dá para cantores, não atores que cantam, sabe? Mas assim, eu gosto de Into the Woods, eu não vejo grandes problemas, mas eu entendo o que as pessoas falam, mas em relação a isso, se você achou que ficou um pouco corrida e perdeu um pouco do encanto, aí eu acho que a opção é realmente ir assistir no teatro. E a gente chegou no terror de todo fã de musical. A gente chegou na adaptação de Cats, de 2019. Ai, Gabriela, qual o grande problema de Cats? Gente, é horroroso. É horroroso. Visualmente falando, é muito feio. É muito feio. E assim, o filme conta com muita gente muito talentosa, muito grande. Então tem o James Corden de novo, tem a Taylor Swift, tem a Jennifer Hudson. Você tem noção de que para você estragar algo que tem a Jennifer Hudson é muito difícil? E eles fizeram isso. E o grande problema é a questão visual, porque como eu falei, se você vai no teatro e você se veste de gato, tá tudo bem. Só que eles tentaram passar isso pro cinema usando CGI, usando computação gráfica, e ficou muito esquisito, porque eles pegaram o rosto dos cantores, dos atores, e transpuseram para um corpo que é humanoide, mas eles tentaram criar a textura de gato, e aí tem as orelhas e os pelinhos, e ficou um negócio muito esquisito. Entra naquele Uncanny Valley, que é tipo o Vale da Estranheza, que você olha e você fala assim, é igual o que aconteceu com o Sonic, que quando lançaram o Sonic feio, todo mundo ficou tipo... Porque tentou deixar humano demais. E a grande questão é, se a gente tá trazendo seres que não são humanos, pra que você vai tentar deixar humanizado? Vai ficar esquisito, ninguém vai gostar de ver aquilo. E além disso, no próprio musical Cats, já é meio difícil de você entender a narrativa da história, e quando passou para o cinema ficou mais confuso ainda. Então assim, gente, eu tenho dó de quem participou desse filme, porque até hoje quando perguntam para essas pessoas sobre o musical, eles ficam meio assim, tipo,
Ou eles aceitam que é uma, né, horrível, ou eles só, tipo, falam, tipo, fiz esse filme sim, em algum momento da minha vida, mas... Bom, finalizamos o nosso assunto de hoje. Foi um vídeo mais descontraído, mais pra gente brincar, mais pra gente rir dessas adaptações. Se você gosta delas, tá tudo bem. Eu também reclamei de algumas, mas eu gosto de várias delas. E eu quero que vocês falem pra mim de alguns outros musicais que vocês acham ruins, que ficaram de fora dessa lista. Eu acho que dá pano pra manga pra uma parte 2. E eu também vou fazer um vídeo sobre as melhores adaptações para o cinema. Fica tranquilo que isso vai vir também. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para que o meu conteúdo chegue até você. E é isso. Até a próxima.